Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, a gente vai entrar nesse cenário, que é um cenário revolucionário, nacionalismo, e aqui também surgindo assim na Europa do século XIX, teorias que levou, né, essa agitação. Então, a gente vai ver a partir do momento, nessa primeira capítulo, algumas dessas grandes revoluções, né, que impulsionaram o contexto da Europa, ou seja, o contexto histórico da Europa do século XIX. O povo vai à luta, gente. Imagine você, tenha nascido em Paris em 1789, que foi o primeiro ano da Revolução Francesa. Quando você chegasse aos 65 anos de idade, teria passado por duas monarquias, duas repúblicas e dois impérios, quatro revoluções e sete guerras. Teria presenciado centenas de manifestações, inúmeras execuções de revolucionários e contra-revolucionários, dezenas de barricadas e tiroteios e, provavelmente, teria participado de alguma delas. Esse é o quadro aproximado do que um europeu pode ter vivido desde o final do século XVIII a durante todo o século XIX na Europa. Apesar de todas as inúmeras conquistas que essas lutas possibilitaram, muitas dificuldades vividas naquela época não foram superadas. Em pleno século XXI, esse nosso século, ainda convivemos com desigualdade social, tirania política, intolerância e racismo. Agora resta saber como vamos enfrentar essas mazelas, abrindo assim agitações políticas e sociais na Europa do século XIX. Restauração e revolução no século XIX. Então a gente vai ver um pouco desse contexto, como foi essa restauração, ou seja, as mudanças provocadas pelas ondas revolucionárias que varreu a Europa na primeira metade do século XIX. A derrota de Napoleão inaugurou na Europa uma disputa entre os defensores do antigo regime, que são os monarcas absolutistas, e o dos liberalismo político, que é o do nacionalismo. Durante a restauração da monarquia, retomaram assim o seu poder e os territórios anteriores às guerras revolucionárias que ocorreu em 1792 a 1802, chegando assim às revoluções de 1820, inspirada no contexto do liberalismo e no nacionalismo, buscando assim concentrar ou concretizar um projeto de construir um Estado nacional livre. Ordenações de julho de 1830 acabaram com a liberdade de imprensa, dissolver a Câmara de Deputados, reduzir o número de eleitores na França. Com tudo isso, as revoluções de 1830 até 1848, tivemos uma onda tremenda de revoltas iniciadas após a instituição das medidas tomadas por Carlos X, que abdicou o trono francês. O movimento atingiu outras regiões e levou à independência da Bélgica e às reformas que organizaram o operariado na Inglaterra. Os avanços políticos e revolucionários nesse momento, com a disputa que inaugurou a grande derrota de Napoleão, com essa disputa acirrada entre os modelos da sociedade, de um lado, quem defendia as bases do antigo regime, principalmente o absolutismo monárquico e os privilégios da nobreza e do clero, e de outro lado os defensores do liberalismo político, ou seja, da hierarquia sociais decorrente ao mérito individual que na não condição realmente por nascimento. Então, a partir daí, esses defensores do primeiro modelo predominaram desde o Congresso de Viena, gente, em 1830. Nesse período é conhecido como a Restauração. As monarquias destinada por Napoleão a regressar ao trono, constituindo assim os liberais aprovados anteriormente, que foram suprimidas, né, e esses regimes autoritários que foram derrotados em grande parte da Europa. E essa restauração de conservadora foi uma grande parte resultado das pressões da Santa Aliança formada por Rússia, Austrália e a Prússia.
Os líderes revolucionários do Congresso de Viena também estabeleceram um novo mapa político da Europa. Eles reconheceram algumas conquistas territoriais dos estados vencedores de Napoleão, fazendo o território da França recuar as fronteiras anteriores, e aí isso é chamadas de guerras revolucionárias, que foi de 1792 a 1802. Essas revoluções ocorridas no século XIX, apesar das forças restauradoras do Congresso de Viena se espalharam, restabelecendo atingir a ordem da Europa, as ideias liberais despertadas pela Revolução Francesa não tinham desaparecido. Pelo contrário, elas alimentavam novos movimentos revolucionários. Em muitos países do continente, começou a explodir em vários momentos até 1820, tendo como centro a Itália, né, e a Península Ibérica, a Grécia, e as revoluções de 1820 apresentaram um ingrediente novo, que era o nacionalismo, que é esse ingrediente novo, que se concretizou, né, no projeto que construiu como Estado Nacional. Na Grécia, as ideias liberais nacionalistas inspiraram a luta pela independência do domínio otomano, reconhecida em 1829. Nos reinos da Itália, o movimento se voltou contra a presença da dinastia francesa, né, que era dos Bourbons, e contra a dominação austríaca. Com tudo isso, foram as revoluções de 1830 e 1848 pela capacidade de propagação e pelos resultados que produziram, que fizeram no século XIX a mais revolucionária da Europa havia visto até então. A onda revolucionária de 1830 começou na França após o rei Carlos X instituiu ordenando as ordenações de Júlio, que significava que elas acabavam com a liberdade de imprensa, dissolvia a Câmara de Deputados e reduzia a população com direito ao voto. Revoltas com medidas nos dias 27, 28 e 29 de julho. Os franceses ergueram barricadas pelas ruas de Paris e organizaram violentos protestos. Carlos X abdicou o trono e o movimento atingiu rapidamente outras regiões, como a Bélgica, a Península Itálica, estados germânicos e também a Inglaterra. Nem sempre as insurreições seriam vitoriosas, porém mudanças liberalismas, né? Essas mudanças liberalismo ocorreram em alguns países. A Bélgica tornou-se independente dos Países Baixos e a Inglaterra as agitações produziam reformas que ampliaram o número de eleitores e fizeram entre cenas operariadas, organizando assim sindicatos e associações autônomos. Tudo isso ocorreu nessa restauração da monarquia e as revoluções do século XIX, o movimento contra realmente as medidas tomadas que provocou na época, né, várias agitações políticas. A Primavera dos Povos. Como foi essa Primavera dos Povos? A Primavera dos Povos, 1848, a principal onda revolucionária do século, combinou as aspirações liberais da burguesia, as ideias nacionalistas, reivindicações dos trabalhadores, mobilizando assim, fortemente a parte de uma grave crise econômica que atingiu a Europa de 1846 até 1850. Essa combinação de ideias liberais com o nacionalismo e as questões sociais foi o quê? Uma inovação contra a política conservadora absolutista que seria a restauração. As elites, contudo, reagiram com violência, tentando impedir essas mudanças profundas que ocorressem. Na França, que foi o primeiro ponto, a onda revolucionária teve início na Segunda República, foi proclamada pondo fim à monarquia. A burguesia, contudo, manteve-se no poder político. As regiões que formariam a Itália e a Alemanha tornou-se, reuniu-se unidades políticas dispersas da monarquia ou da república, sendo assim estando um Estado nacional unificado. No Império Austríaco, o trabalho servil foi abolido. Os húngaros tentaram conquistar sua independência, mas foram derrotados. A Primavera dos Povos, gente, 1848,
É engraçado, só um lembrete dessa mesma ocasião, nesse mesmo período, essa mesma questão de revolucionária também atingiu o Brasil. Só dando um lembrete que a Primavera dos Povos do Brasil ocorreu também em 1848. As ideias revolucionárias foram quebrando as barreiras do continente até chegando no Brasil. Também atingiu o Brasil na província de Pernambuco. Elas alimentavam revoluções à praieira. Essa revolução à praieira foi do campo. Poucas famílias eram donas de grandes propriedades nas cidades, o comércio e a manufatura era controlada pelos portugueses e faltava emprego. Com isso, com o movimento, essa situação de desequilíbrio social somou à crise política. Os herdeiros de uma longa tradição, né, essa longa tradição liberal, os pernambucanos combatiam extremamente a centralização política na corte do Rio de Janeiro. O estopim para a revolta foi a nomeação por parte de Dom Pedro II de um conservador para governar a província. O movimento começou em Olinda, em novembro de 1848, onde recebeu grande adesão popular, os rebeldes avançaram para Recife, mas as tropas imperiais impediram que eles realmente tomassem a cidade. A luta dos rebeldes prosseguiu em forma de guerrilha até 1850, quando foram derrotados. Os paieiros, que era chamado, também reivindicaram o voto livre, universal, liberdade de imprensa, direito ao trabalho e a nacionalização do comércio de retalhos, o fim do poder moderador e entre outras mudanças. Só que eles não conseguiram realmente ir para frente, foram derrotados. Esse é o mesmo cenário que também ocorreu na Segunda República em 1848 na Europa. Os revolucionários começaram na França, em Paris, né, pondo fim na monarquia, mas o novo governo criou fábrica no Estado que gerava emprego aos operários e estabeleceu o sufrágio universal masculino, porém, as eleições para a Assembleia Constituinte, a burguesia saiu vitoriosa, derrotando assim os representantes dos operários. Com isso, os oficiais nacionais foram começaram a fechar a burguesia e se manteve no poder. Tudo isso ocorreu nessa Primavera dos Povos. Essas revoluções de 1848, como falei, que surgiu nesse contexto também no Brasil, quando eu falei esse feedback, que impulsionou várias combinações de ideias liberais com o nacionalismo e as questões sociais, que significou grande inovação nas lutas do período e expressou a revolta de vários grupos sociais com a política conservadora absolutista da restauração. As insurreições das classes populares também mostraram violência na reação contra-revolucionários das elites, que tentavam impedir que as mudanças profundas acontecessem na maioria dos países da Europa. Tudo isso ocorreu nessa Primavera dos Povos, as revoluções de 1848, que até atingiu o Brasil. O surgimento do nacionalismo. Como foi esse surgimento do nacionalismo? O maior legado da era napoleônica do poder sido a difusão das ideias, que seria a nação, que surgiu no século XVIII e fortaleceu ao longo do período até o século XIX. A Europa, até então, no século XVIII, é o elemento que unia os membros de uma comunidade e era sua subordinação ao mesmo rei. Ao longo do processo, chegando no século XIX, passou-se a questionar a natureza divina dos monarcas, que sua capacidade de legitimidade de liderar. Com isso, foi perdendo o sentido, ou seja, o sentimento da união em torno do rei, que se proclamava realmente uma figura, um personagem divino, que só ele poderia realmente conduzir as coisas na sociedade naquele momento. Começou a ser construída a ideia de uma nação. Essa nação é uma comunidade de um território que compartilharia um idioma, sua cultura passando em comum. Provocando assim, criando heróis nacionais,
nas escolas, os alunos passaram a aprender sobre seu passado histórico para adquirir sentimentos de pertencimento à comunidade. Com tudo isso, o movimento nacionalista, que antes defendia a autodeterminação dos povos, tornou-se cada vez mais excludente ao longo do século XIX, pregando a superioridade de uma nação sobre outras. No século XX, o ideal nacionalista intolerante levou a guerras entre países, perseguições e uma série de violências contra os diferentes. À medida que a industrialização avançou, né, assim como a migração na Europa para a América e do campo para as cidades, as pessoas perderam seu antigo vínculo com as pequenas comunidades em que viviam. Muitos passaram a se questionar sobre o que unia e onde surgiam grupos que passavam a divulgar a ideia que compartilhar um idioma de uma cultura mais ou menos semelhante à era que unia pessoas de uma determinado local. A isso começaram o quê? Chamar isso de nação. Mas com a vista do questionamento da capacidade da legitimidade do reis, da liderança da sua comunidade, por fim, havia aqueles que viviam no continente americano e que não se sentiam representados por um rei que governava de um outro lado. No Atlântico, só se importava com seus súditos do além-mar para exigir deles, né, uma passagem, ou seja, pagasse impostos e servisse ao exército. Com tudo isso, esse sentimento de união em torno do monarca deixou de ser realmente compartilhado por muitas pessoas. Alguns não confiavam mais aos seus reis, porque eles haviam mudado tanto ao longo do tempo em troca de poderes políticos, militares, que era difícil acreditar que um governante, por vontade, as suas decisões divinas. Botando assim um questionamento dos reis, e com isso estourando, né, e questionando o poder do absolutismo, ou seja, da monarquia real. O surgimento do nacionalismo foi isso, impondo, e com isso ele conseguiu aclamar a população, que levou, né, a questionar, né, essa visão dos reis naquele momento. E criando a nação, que seria uma nação que, para que a comunidade, para a sociedade, vivesse realmente em comunhão, em compartilhar tudo aquilo que estava se desenvolvendo nessa comunidade. Que era isso, que era a nação, que significa o nacionalismo, liberdade, né? Ou seja, uma democracia ao longo do processo. Mas também, com todo esse processo revolucionário nesse contexto, entre o século XVIII, que vimos aí, o século XIX, que chegou a essa grande crise, agitação por conta das revoltas e guerrilhas que atraiu, tivemos também, né, a questão do romantismo e a revolução. Né? Esse romantismo e a revolução foi esse contexto, né, que começou a se expressar bem naquele momento. O romantismo foi um amplo movimento sociocultural que atravessou os últimos anos do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, influenciado pela Revolução Francesa e pela expansão napoleônica. O movimento captou e reproduziu nas artes em gerações as tensões que abatiram, né, sobre a Europa revolucionária. Os artistas românticos expressavam nas suas obras a exaltação da liberdade contra a opressão do antigo regime, bem como o nacionalismo contra a influência estrangeira. A literatura e a música passaram a valorizar o idioma e o folclore nacionais, ao mesmo tempo que exaltava também a pátria diante da agressão estrangeira, e valorizando assim as tradições nacionais do artista romântico, transformar os povos e as nações, né, num grande palco, ou seja, grande protagonista da história. Nas várias expressões da arte, os românticos se caracterizaram pela oposição do racionalismo iluminista e aos temas da arte
neoclássica, aonde eles propunham, né, uma arte livre guiada pela imaginação e pela emoção do artista, que eles defendiam a supremacia da instituição dos sentimentos sobre a razão e das situações extremas sobre o equilíbrio da harmonia e da retomada da união do homem com a natureza diante das novidades da sociedade industrial. Opondo-se à arte neoclássica ao iluminismo, os românticos valorizavam a época medieval, que parte dela eles simbolizavam o retorno à natureza, a religiosidade e as origens das nações. Com o tempo, os autores românticos voltaram cada vez mais para si mesmo, provocando e representar dramas, solidão do indivíduo que se refugia nos sonhos, na relação da natureza. Tudo isso ocorreu no romantismo, na Revolução. O artista começou a representar as lutas, as guerras, a sua própria solidão naquele momento na arte. E a arte trouxe a grande expressão do momento, trouxe realmente os temas mais visíveis desse século, desse cenário do século XIX, que era realmente as guerras, as revoluções contra, né, o antigo regime. Viva a liberdade, viva a democracia. A arte, a música, a própria questão revolucionária, a própria imaginação do próprio homem, a sua emoção de se expressar diante de tanto sangue que ocorreu nessas revoluções, né, dentro do contexto revolucionário do século XIX. Romantismo e as ideias revolucionárias do Brasil. Saindo daquele contexto, como eu falei para vocês, atingiu também o Brasil, que por conta dessas ideias revolucionárias e iluministas, eles começaram a pegar e chegando ao Brasil, esse patamar, começou a subsair algumas ideais, né, para poder desenvolver alguns instintos, né, para a liberdade. A influência das teorias europeias no Brasil foi o seguinte: o romantismo brasileiro provocou, né, e procurou fundar uma estética romântica no país, ou seja, a literatura cultural genuinamente brasileira, valorizando assim, a paisagem natural, o índio, escolhido como um símbolo da nação por conta dele que aqui vivia já. Né? A primeira geração foi uma construção de uma identidade nacional, valorizando assim o indígena, a natureza, o folclore e o próprio realmente o clima do Brasil. A segunda geração foi o pessimismo e o fascínio, né, pela morte e o sentimento inadequação por conta das guerras. E a terceira geração foi a preocupação dos temas sociais com a escravidão e a causa da abolicionista, que ocorreu também, né, no Brasil. Chegando assim na Revolução Praieira, que a gente vimos lá que eu falei, né? Eu dei um feedback, né? Que também por conta das revoluções primaveras dos povos que ocorreu em 1848, também chegou ao Brasil, que foi a Revolução Praieira que fez essa primeira junção, né? Com esse mesmo contexto o mesmo contexto estava ocorrendo na Europa. Com isso, foi o descontentamento, né, da população por falta de emprego, de terras, ao controle do comércio por conta dos portugueses, aí chegando assim os rebeldes se levantarem contra a nomeação de um governante monarco conservador para a província de Pernambuco, que ocorreu esse grande primeiro momento, as revoltas. Os primeiros combates e a centralização política no Rio de Janeiro tinha em reivindicações liberais nacionalistas, como voto livre universal e liberdade de imprensa, direito ao trabalho e também o fim do poder moderador, que seria o poder do rei, que era absolutista monarco. O movimento recebeu grande adesão popular, prosseguiu assim para a guerrilha, mas foi derrotado em 1850, como eu falei para vocês. Infelizmente, todo esse cenário ocorreu, né, também por conta dessas ideias revolucionárias do contexto da Primavera do Povo que ocorreu nos países da Europa, chegando ao Brasil. Infelizmente, a Revolução Praieira não foi, né, não foi positiva naquele momento. Então, esse primeiro etapa sobre como foi, né, essa agitação do contexto na Europa do século XIX por conta dessas revoluções, né, que estavam
em briga por conta da restauração do poder moderador, ou seja, da monarquia absolutista, mas também nasce assim, dentro desse contexto, uma liberdade de expressão nacionalista pelos liberais que queriam a democracia, liberdade do povo, começou aí a revoluções do século XIX. Com todo esse contexto, chegando nesse patamar. Então, no próximo momento, a gente vai ver como foi, né, as questões dos rebeldes ao chegar, né, dentro desse contexto da Europa, que é importante a gente ter essa visão do combate, né, da unificação também. Aí eu citei que a Itália e a Alemanha foram unificadas, a gente vai ver como foi essa unificação territorial, que eles também dispensaram tanto a monarquia como a república e unificou só um território naquele momento para combater, né, esse poder tirano da monarquia absolutista, para não chegar aos seus territórios. Tudo isso a gente vai ver nessa etapa sobre as questões das reações, né, e agitações das revoluções no século XIX. Então, fique com Deus, até a próxima. Fica com essa grande palavra, o começo.